Olá, bem-vindos. Eu sou a Gabriela Carleto e esse é o canal do Mulheres Neurodivergentes. A gente está lançando hoje o nosso videocast, que faz parte de um processo, né, ao longo aí dos últimos 2 anos e meio, quase três, de um trabalho que tanto eu quanto a Andressa a gente vem desenvolvendo junto com outros autistas, com outras pessoas neurodivergentes. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, do videocast, desse projeto do videocast e por que que a gente está iniciando ele. Olá, eu sou a Andressa. Então, aqui com o videocast, a gente pretende trazer alguns temas, né, em relação a pessoas neurodivergentes e também trazer convidadas, principalmente, né, e alguns convidados também para falar sobre mulheres neurodivergentes, né, por exemplo, alguns neurologistas, psiquiatras que têm um público feminino forte, né, para a gente ampliar esse lugar da escuta realmente, né? Para a gente trazer diferentes vozes, diferentes perspectivas, formas de se olhar, né? Tanto para o autismo, TDAH, altas habilidades, né? Então, a gente está bem contente de estar dando esse passo agora com o videocast, né? A gente já teve o podcast, que era por áudio, agora a gente está aqui com os nossos rostinhos, a mostra também. A gente já trabalhou muito com grupos, com rodas, e hoje a gente está aqui para dar visibilidade para essas pessoas também, né? A gente também vai chamar vários participantes, né, que estiveram conosco nessa jornada, então vai ser bem legal estar aqui com vocês, né, e proporcionando esse espaço de troca mesmo, né, não algo vertical, não vai ser uma palestra, não vai ser um seminário, né, vai ser um bate-papo mesmo, uma troca, uma coisa mais horizontal. Muito bom. E estava falando, eu estava aqui pensando, né, a importância dessa trilha, desse caminho que eu acho que a gente começou, né, quando a gente se conheceu, eu e a Andressa, né, e o que nos uniu de uma certa forma foi o nosso diagnóstico, nossa identificação enquanto pessoa autista. A partir disso, a gente começou a trocar ideias, a trocar pesquisas, a conversar, a entender a importância que tinha a nossa voz nesse universo, né? Não só enquanto pessoas autistas, mas enquanto profissionais que já trabalhavam com autismo. Eu também sou mãe, né? Tenho um filho, meu filho mais novo um menino autista. Então, eu acho que esse caminho, né? Essa jornada que a gente trouxe, chegou até aqui, né? Hoje nesse videocast, eu entendo que, acima de tudo, foi uma jornada de muito conhecimento, Andressa, e que foi um conhecimento que eu acho importante, porque ele foi construído a partir de escuta, né? E escuta de quem? Não de outros profissionais que já têm todo um estudo, uma prática, uma teoria, uma pesquisa. Não que isso não seja importante, é óbvio que é o que nós duas também fazemos. Mas, acima de tudo, uma escuta das pessoas autistas, né? De pessoas com outras neurodivergências, trazendo suas histórias, trazendo suas experiências, né? E tudo isso eu acho que agora vem de encontro, né, nessa construção maior aqui do videocast, onde a gente traz também os rostos, né? Traz também, nomina, traz um nome, traz outras pessoas para falar sobre suas histórias, e a importância da gente ter uma escuta ativa do que as pessoas autistas querem, de fato, como elas se sentem, né? Acho que isso é bem importante da gente pensar. Sim, e principalmente porque hoje em dia tem muita invalidação de quando uma pessoa está no processo de se identificar enquanto autista, né? Mas como assim você é autista se você fala olhando nos olhos? Como assim você é autista e está casado há 10 anos? Isso é impossível, porque autista tem dificuldade de interação social. Então, quanto é importante mostrar que isso é possível, né? Trazer esses exemplos vivos para cá, né? E ir desmistificando esses estigmas todos também, né? Sim, com certeza. Acho que o outro ponto vem de encontro a isso que você falou, que também é ajudar, né, aos profissionais que trabalham com, né, com as pessoas autistas, talvez aqueles que estão começando a sua trajetória de trabalho nesse campo, né, a identificar justamente, né,
o quanto é difícil, o quanto foi difícil para a maioria das pessoas, principalmente para as mulheres que demoram mais tempo para conseguir o seu diagnóstico, a chegarem ali e falar sobre isso, né? Porque muito do que nós duas ouvimos em vários depoimentos foi a tristeza e a decepção, né, de pessoas serem desvalidadas a partir da sua fala, da sua colocação, da descoberta do seu diagnóstico. Quando a gente tem isso, de familiares, de profissionais de saúde e de profissionais de educação, eu coloco esse tripé, eu acho que isso é muito doloroso, né? E a gente realmente precisa repensar e falar mais sobre. Com certeza. E eu acho que essa é também uma das propostas aqui, né? De a gente olhar para a particularidade de cada indivíduo autista que vai vir aqui, né? De cada mulher que vai vir contar a sua história, né? Então, a gente vai ter convidadas que vão, por exemplo, relatar como que foi a experiência do puerpério enquanto uma mulher autista. Será que tem desafios ainda maiores do que para uma mulher não autista? A gente vai ouvir histórias de mulheres que na vida adulta descobriram serem superdotadas, né? Mulheres que têm TDAH na vida adulta. Então, a gente quer principalmente dar voz para mulheres que já são tão oprimidas, né, na sociedade, tão invalidadas, tão difícil que é para elas, né, de terem um laudo e um diagnóstico fechado, né? Porque tem todas todos esses estigmas, né, em cima, né, de que a mulher, o quanto a mulher às vezes como se não tivesse o direito de ser autista, né? Porque está tão enraizado, né, na cultura, na sociedade, a imagem do menino autista, geralmente o nível 3 de suporte, né? Então, as mulheres que têm o nível 1 de suporte, principalmente, se camuflam mais. Então, a gente quer trazer isso para cá, né? E a gente quer que vocês escutem a partir delas mesmas, né? Então, acho que vai ser bem importante, assim, a gente oferecer esse espaço mesmo para trazer essa representatividade, né, para as pessoas. Com certeza, Andressa. Estou muito feliz com esse nosso projeto, né? E acho que talvez as pessoas queiram conhecer um pouco da gente também, né? Fiquei pensando sobre isso, né? Sobre que a partir de que ponto eu falo, né? Qual a minha história, por que que a gente chegou aqui, talvez, como a gente chegou no nosso diagnóstico, o que que você acha da gente também trazer um pouco, né, as pessoas para o nosso universo, é, abrir, né, um pouquinho da nossa porta também, né, dessa nossa intimidade, para que as pessoas também entendam com quem que elas estão falando. Eu acho que isso é bacana também. Sim, com certeza. Então, eu posso ser a primeira, né, a me apresentar oficialmente. Então, eu sou Andressa, eu tenho 35 anos e faz uns 5, 6 anos que eu comecei a investigar a questão do autismo e depois de muito patinar, né, de muito ir até profissionais para tentar entender o que acontecia comigo, por que eu me sentia tão diferente. Num dado momento, eu acabei encontrando aí esse caminho, né, e que foi de muita libertação, principalmente porque eu cresci me sentindo muito inadequada, sentindo que para muitas pessoas parecia que era tão mais fácil viver, estar no mundo, se relacionar, estar dentro de si mesmo, né? Pelo menos olhando de fora, me parecia assim que como se as pessoas tivessem recebido um manual para viver no mundo e todo mundo estava vivendo razoavelmente bem e eu estava ali de fora, de observadora, não me encaixando, né? Então, quando eu recebi o diagnóstico do autismo, parece que toda a minha vida fez sentido, né? Eu comecei a olhar para trás e entender melhor os meus comportamentos e minha forma de estar no mundo. Então, para mim, foi muito libertador.
E alguns anos depois, comecei a desconfiar também do TDAH e resolvi fazer uma avaliação também com neuropsicóloga, e aí também confirmou o TDAH, confirmou também altas habilidades, superdotação, que era algo que eu nem imaginava que poderia ser, né? Então, hoje em dia, eu estou aqui tentando me entender ainda mais, pensando nessas três vertentes, né? Como que uma potencializa a outra, como que uma atrapalha a outra, digamos assim, né? Como que, por exemplo, o TDAH interage com o autismo. Então, é uma complexidade, mas também é muito interessante, assim, perceber o quanto eu ter um cérebro diferente da norma faz eu ser quem eu sou também, né? Tanto com as alegrias e com as dores, né? Estamos aqui com essa subjetividade, né? E sempre em processo de transformação também, de aprofundar nesse autoconhecimento, porque eu acho que autoconhecimento liberta, né? Liberta a gente para estar aqui no mundo cada vez de uma forma mais autêntica, né? Então, por muito tempo eu pensava, será que eu saio do armário e conto para as pessoas que eu sou autista, por exemplo? Será que eu, enquanto profissional, será que as pessoas vão vir com preconceitos? Como que isso vai ser, né? Mas hoje em dia eu tenho focado muito por esse caminho, né, na minha profissão. Então, eu tenho escolhido atender pessoas neurodivergentes como meu público principal, e tem sido muito incrível, assim, porque eu também aprendo muito com eles, né? E para mim é muito bom poder acompanhar essas pessoas, né? E sentir assim que a gente tá desbravando o mundo, né? Porque ainda é algo que não temos todas as respostas, né? Não temos todas as certezas, então a gente está aí construindo um caminho, né? Que talvez seja um pouco mais fácil para os que virão depois, né? Então, sinto que eu com a Gabriela também a gente se ajuda muito, né? Então, também estou bem feliz de estar nessa jornada com você. Já aproveito para fazer esse comentário. Bonitinha, eu também, né? Eu acho que a gente é, cresceu muito juntas, e isso foi muito importante, tanto para mim e eu acho que para você também. Fico feliz, né? É tão bom te ouvir. E minha história também é um pouco parecida com a tua, difere em alguns aspectos, né? Porque o meu contato com o autismo ele começa primeiro na maternidade. Então já faz uns 8 para 9 anos, mais ou menos, né, que eu comecei a pesquisar um pouco sobre o autismo, já nessa hipótese de diagnóstico ou não, né, do meu filho. Mas isso foi, assim, caminhando a passos lentos, né, olhando o desenvolvimento dele, indo a médicos e não fechando o diagnóstico, ficando uma coisa ainda muito assim subjetiva no ar, né? Porque é isso. O meu filho é um menino e a gente tem um estereótipo do menino autista, né? Também um menino hiperativo, um menino que não socializa, um menino que não olha, e o meu filho não era assim, né? Ele sempre teve muitos amigos, ele sempre socializou. Ele até tinha um olhar diferente, né? Um olhar que ia mais para o lado, assim, mas em outros aspectos demorou um pouco mais para fechar. Então, eu comecei o meu processo no autismo através dele, né? E depois começou na clínica, né? A chegar e é engraçado porque foi através das mulheres, começou a chegar algumas clientes, né, algumas pacientes com características, com a dúvida, e aí eu comecei então a pesquisar e aprofundar um pouco mais nesse campo, né, do autismo feminino, vou colocar entre aspas, porque, né, é só uma forma da gente colocar, e um começo de uma identificação do tipo, opa, isso está falando algo sobre mim também. Quando o diagnóstico do meu filho foi fechado, e já fazem 6 anos, aí as fichas realmente começaram a cair, né? E começou a fazer muito sentido aquilo que eu via nele e também
observava, né, na minha infância, né, na adolescente que eu tinha sido, na adulta que eu ainda era, né, e hoje eu tenho 52 anos, eu sou bem mais velha que você, e percebo o quanto que ainda carrego, né, muitas características ali, né, da minha infância e tal. Então, eu fiz o processo que eu aconselho as pessoas que querem buscar um diagnóstico, né, que têm esse interesse de fazerem. Me coloquei à prova, fui buscar, porque uma coisa sou eu profissional achar que sou, né? Mas eu queria ter essa confirmação e não ser uma confirmação só íntima. Então, fui ao neurologista, fiz consulta, fui encaminhada, fiz todas as testagens, voltei ao neurologista, né, para ter o meu lado ali confirmado. E aí, para mim, foi libertador. De verdade, assim, né? Foi muito libertador, porque trouxe respostas a todas as minhas angústias. E eram muitas as minhas angústias, porque eu tinha cobranças, né, assim, de família, de pessoas, do tipo, por que você é assim? Por que você reage assim? Por que você é tão isolada? Por quê, por quê, por quê, por quê? E de repente as respostas vieram e eu me libertei, né? Me senti no meu lugar, de pertencimento, né? Consegui acolher meu jeito de ser, minha subjetividade. E aí, claro, toda a bagagem clínica facilitou o meu processo, óbvio, né? Porque a gente já está estudando, a gente faz acompanhamento, né? Enquanto profissionais, a gente também é atendida, então eu também, a gente já, a mim facilitou, né? Não significa que não tem dor, porque tem dor de uma infância, de uma adolescência que às vezes não foi vista, não foi percebida, não foi compreendida, mas não tem culpa, porque eu entendo também que há, colocar 40 anos atrás, né, não existia, a medicina não estava ali, a própria psicologia não estava ali nesse sentido, nesse olhar para as meninas autistas nível 1 de suporte. Então, eu acho bem importante, assim, né, essa nossa trajetória, eh, eu acho que isso nos traz uma compreensão melhor também do que as pessoas vivem, da dificuldade que é passar pelo próprio processo de diagnóstico e também o entendimento, o acolhimento e a compreensão daquelas pessoas que não querem um diagnóstico, que simplesmente têm uma identificação e que está tudo certo. Né, eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco todo essa questão do autismo que virou um pouco comércio, eu acho, sabe, né, e um comércio que é cruel, porque vende-se algo como se só aquilo funcionasse, só aquele fosse o caminho, só este é o método, e isso não é verdade. Então, por que que a gente sabe que não é verdade? Porque muitas outras pesquisas estão aí e porque justamente a gente está na linha de frente escutando as pessoas que já cresceram, muitas delas que passaram por esses métodos e que, né, não concordaram, se sentiram invadidas e uma série de outras coisas. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem bastante coisa boa assim para tentar somar. E eu acho que você trouxe esse ponto, né, de diferentes caminhos, diferentes tratamentos, né, para as características ali que às vezes causam algum sofrimento para a pessoa, né? E o quanto é importante frisar isso, né? O quanto às vezes é vendido por aí que é possível uma conversão para que a pessoa deixe de ser autista, isso não vai acontecer, né? Mas o quanto também é importante, sim, buscar algum tratamento para as características que estão causando algum sofrimento para aquela pessoa, né? Então, por exemplo, sei que existe tratamento com fonoaudiólogo, né, para questão até da sensibilidade auditiva, para dar uma suavizada, se aquilo sobrecarrega muita pessoa, né? Mas o quanto é importante que a gente se aceite, né? Mas que a gente saiba no que a gente precisa de apoio, do que a gente precisa de suporte, né? Mas não que vai existir uma cura autística
não vai existir algo assim que vai resolver todos os seus problemas do dia para a noite, né? Acho que o que existe é muito autoconhecimento, é muito apoio, muito suporte para a gente ir encontrando formas aí de estar no mundo sem se sobrecarregar tanto, sem se desregular tanto emocionalmente, né? Então, existe o caminho, né, da psicologia, existe o caminho da terapia, existe o caminho da yoga, tem para todo mundo, né? Então, quanto é legal realmente a gente ir trazendo essas várias experiências, porque às vezes pode surgir aí um caminho para quem está ouvindo a gente que nunca foi considerado antes, né? O quanto às vezes uma meditação vai ajudar com aqueles loopings de pensamento, e talvez a pessoa nunca cogitou isso, o quanto às vezes estar num grupo terapêutico pode ser muito benéfico para essa sensação de inadequação, porque ali você vai se identificar com outras pessoas, vai se sentir pertencente, né? Então, a gente quer também trazer essas vozes para também trazer possíveis caminhos, estratégias para que a gente viva melhor, né? Perfeito, exatamente. Exatamente. Eu acho que quando a gente amplia o olhar, a gente amplia as possibilidades, amplia o caminho e a gente traz subjetividade, né? Porque assim, cada pessoa é uma pessoa. Às vezes o yoga pode fazer bem para mim e você pode não suportar. Então, como é que o yoga vai ser bom para todos? É um pouco, é isso, é sobre isso, né? Então, eu acho que a ideia é essa, né? É a gente conseguir trazer vozes, escuta de histórias diferentes para que a gente também, né, consiga ampliar aí possibilidades, né, de possíveis tratamentos. E por que tratamentos, né? Você trouxe bem, não é para curar o autismo, não é sobre isso. O autismo não tem cura, né? O autismo é uma forma de ser diferente, né? A medicina vai dizer que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, se ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, eu nem gosto dessa palavra transtorno, tá? Mas eu estou seguindo o que o DSM diz e a gente se baseia por ele também, né? Quando a gente precisa trazer esse olhar médico. Significa que a gente nasceu, né, com uma forma diferente de processamento, de percepção, do sentir, né, de se comunicar, do agir. E às vezes essas formas diferentes, elas podem trazer alguns prejuízos. O que que são prejuízos? São sofrimentos, são dificuldades, né? Só pessoas autistas têm prejuízos e dificuldades? Claro que não. Todo ser humano, né? Em alguma área da sua vida vai ter alguma dificuldade, alguma forma diferente, algum drama, alguma angústia. E é sobre isso. Quando a gente tem dor, sofrimento, angústia, a gente busca apoio, né, para tratar. Também uma ansiedade, uma depressão, síndrome do pânico, outras coisas que podem vir junto ou não, né? Às vezes dificuldade na aprendizagem ou uma superdotação, como você colocou, né? Coisa que também descobri nessa busca, né? Também não tinha a menor ideia. E assim, eu tenho uma forma diferente de aprender. Então, eu aprendo muitas coisas ao mesmo tempo. E aí eu associo essas muitas coisas. E para muitos isso não é nada, não é bom, entende? Então, né, olhar para isso também é algo que eu acho que é importante e interessa. Por quê? Porque a gente tem muitos pais, Andressa, escolas, e nós duas conversamos sobre isso às vezes, né? E que os filhos, às vezes, não conseguem acompanhar ou não conseguem acompanhar daquela forma. A gente tem estudo, né? E a gente sabe disso, que também tem dificuldade na sala de aula, às vezes porque ele é um superdotado, ele nem autista ele é um superdotado, ou ele tem TDAH, ou ele é um autista com. E aí também não tem acolhimento, não tem adaptação, não tem nada. Tem se vira. E o quanto que talvez a sociedade como um todo precise abrir um pouco os olhos, né, para essa neurodiversidade, quanto a falar, talvez até a ensinar uma forma diferente de viver, né, de estar, de ter empatia com o outro. E aí dizem que os autistas não têm empatia. A maioria das pessoas autistas que eu conheço tem super empatia e sofrem com essa super empatia.
Então, olha quanta coisa para a gente desmistificar também, né? Acho isso bem importante, assim. Com certeza. E o quanto, se uma pessoa que está em sofrimento, né, por alguma característica ali que não está sendo cuidada, olhada, o quanto às vezes isso vai consumindo a pessoa e ela deixa de viver os seus potenciais, né? De, por exemplo, vamos pensar numa mulher que está ali na universidade e que está sofrendo muito, né, pelas questões, por exemplo, de um autismo ali, que ela não tem nem ideia, né, do que é aquilo. Muitas vezes ela vai trancar o curso, muitas vezes ela vai faltar muito nas aulas porque não suporta o ambiente acadêmico, né? E o quanto essas pessoas vão sendo exiladas, né? Não conseguem participar da sociedade, não conseguem trazer o que elas poderiam estar trazendo, né? Então, o quanto realmente é importante pensar também nessa estrutura social, na estrutura educacional, política, né? Então, a gente tem muito esse olhar também, né, Gabi, de que não é apenas a gente, quanto indivíduo, que vai conseguir trazer possibilidades aí para se viver bem, porque não tem como a gente viver bem se a gente vive num mundo com uma desigualdade social tão grande, né, com opressões tão presentes, né, com tantos preconceitos, com tanta falta de política pública para olhar para as nossas demandas também, né? Então, a gente também quer chamar pessoas aqui que também têm esse olhar mais coletivo, né? Além das pessoas que vão trazer as suas histórias individuais, né? Então, a gente quer propor um projeto aí que seja bem completo, né? Que a gente traga muitas visões, que a gente olhe para diferentes áreas da vida. Então, estou bem animada aí para essa nova fase nossa. Eu também, estou bem animada. E esse é só, né, o pontapé inicial. Então, eu vou convidar todos, né, assim, a nos acompanhar, ajudar a compartilhar o conteúdo que a gente vai estar produzindo, não só aqui no YouTube, mas nas nossas redes sociais também, né? Pedir para que as pessoas colaborem também com temas, indicação de pessoas profissionais que elas gostariam de ver aqui, né, trazendo o seu conhecimento, sua voz, isso é importante. Então, eu acho que é isso, Andressa. Uhum. Legal. Então, no próximo episódio já traremos alguma convidada para a gente ter essa troca, né? E também estamos abertos aí, deixem nos comentários, sugestões, críticas construtivas. Então é isso. É isso. Então tá bom. Então um beijo para você e a gente Bem, se vê aí já no próximo episódio com um convidado sentado aqui junto com a gente, para a gente abrir, né, as perfeito. conversas. Então tá bom. Até. Beijo. Até.